Teleponto. Olha, isto era a reação do público se estivesse ali à frente e se nós estivéssemos a fazer um sketch. Exatamente. Tu como é que estás? Se calhar começamos por aí. Tu como é que estás? Estou bem, estou mais contente do que estava há uma semana atrás, porque na terceira de quarentena já consigo fazer 3 vezes exercício por semana. Deixa-me aqui explicar a quem nos ouve que tu comes à segunda, à terça fazes exercício porque estás culpada. Comes à quarta, quinta-feira é dia de... Exercício outra vez. Exercício físico outra vez. Esta experiência tem sido, se não um autoconhecimento, pelo menos aqui um teste à nossa resiliência e sanidade mental, não é? Olha, já estamos com muita sorte de estarmos aqui a conversar os dois, porque isto, se chegarmos ao terceiro mês, se calhar estás aqui tu sozinho. Porque, entretanto... Atirei-me da janela. Pois. Atirei-me E eu da espero janela. que isso não aconteça. E olha, precisamente para que isso não aconteça, e até porque se há coisa que nós precisamos fazer é rir. Completamente. E rir à gargalhada. Sim, sim. Não é? Do mais ridículo ao menos ridículo. Completamente. É essa a terapia. Vai daí, precisamente porque o riso é contagiante. Claro. Achamos que faria todo o sentido nós falarmos de humor, Completamente. mais precisamente humor na TV. Certo. E decidimos fazer uma viagem, não é? Entre os melhores programas de humor desde o início da televisão até esta altura de quarentena, não é? Portanto, humor na televisão para quem está lá em casa se rir um bocadinho e levar esta quarentena o melhor possível. Eu deixo que tu me conduzas nesta viagem, Mário Almeida. Olha, começamos pelos Televizinhos, um dos primeiros programas de humor que aconteceram na televisão, precisamente no ano em que ela nasceu, em 1957, na altura protagonizado pela Elvira Velas e pelo Vasco Santana, e também acompanhado por um miúdo que tinha acabado de aparecer, pelo menos em televisão, que se dava pelo nome de Camilo de Oliveira. Diz-te alguma coisa? Com certeza, como não? Um senhor também que esteve verdade. connosco durante tantos anos na televisão. É verdade. Também nesse ano nascia a Anedota da Semana, exclusivamente protagonizado pelo Vasco Santana também, que era um programa que tinha mais ou menos 15 minutos de duração e que surgia logo ali depois do telejornal e que foi um sucesso tremendo para um país que tinha acabado de descobrir a televisão e agora que aprendia a rir-se com ela. Sim. Além de colar os telespectadores ao noticiário, colava também os telespectadores a todo um ambiente de humor que na altura era novidade, não é? Exatamente. Fazemos um pequeno salto para a década seguinte. Temos que falar aqui do Riso e Ritmo. O Riso e Ritmo foi, em 1964, o programa que introduziu aqui a Portugal o que é um sketch. Esse programa era feito pelo Francisco Nicolson e pelo Armando Cortês, que sketch após sketch iam fazendo os maiores disparates e fazendo com que todas as pessoas chorassem a rir. É engraçado que sempre que se fala em humor, se fala obrigatoriamente em sketches. O que é que isso é, afinal de contas? No fundo, o sketch é um dos formatos mais simples e eficazes na televisão. Ou seja, ele é mais ou menos elaborado como se fosse uma anedota. Objetivo, não é? Sim, no fundo são mini-histórias com um princípio, meio e fim, que por essa razão conseguem com muita facilidade aqui cativar o público. Ok. E foi precisamente neste programa, no Riso e Ritmo, que foi apresentado a Portugal, vá. Ok, muito bem. Mas eu desafio aqui a todas as pessoas que vão à RTP Arquivos e que tentem encontrar aqui alguns sketches deste programa, porque tem cenários incríveis, como já não se fazem na nossa televisão. E pouco comum para a altura da ditadura que se vivia na altura, não é? E Sem depois dúvida. disso, como é que ficou o humor? Aqui nesta época pré-ditadura, de facto, são poucos os programas que criaram aqui uma marca no imaginário dos portugueses. Isso aconteceu principalmente após o 25 de Abril. Sim. Há aqui um programa que nós temos que falar, Certo. de uma pessoa que eu sei que tu amas, que é o Nicolau Breiner. Com certeza que sim. O Aliás, pequena questão, quem não ama? Mesmo, Não sim. é? O Nicolau Breiner teve um programa que se chamava Nicolau no País das Maravilhas, Maravilhoso, sim. que nos apresentou um jovem que aparecia pela primeira vez na TV com um ar assim um bocadinho tímido, mas que rapidamente tornou numa rubrica bastante conhecida que se chamava Senhor Feliz e Senhor Contente. E tem um ar tímido e bebezinho, não é? Aquele senhor parece que nunca envelheceu. Exatamente. Não é essa a sensação? Queres recordar esse sketch comigo? Vamos lá, por favor. Como passa, sou contente. Como está, meu caro amigo e bem amado, seu feliz? Está bom? Diga a gente, como vai este país?
Sou contente, há soluções de política a cenar. Convergências, uniões, onde é que isto vai parar? Estou a ver se defendem, não arranjem algum drama. Eles nunca mais se entendem e a gente é que se trama. Como passa, sou contente, sou feliz, é um prazer. Diga a gente, como vai este país? O Herman apareceu aqui sem qualquer aviso de que seria talvez o maior humorista deste país, não Eu é? estava com essa debaixo da língua, confesso. Mas O não maior mesmo. É curioso ver isto Sim. e ouvir isto, porque ninguém diria à altura, assim como o Camilo de Oliveira também não deu indícios disso nos televizinhos, de que seriam anos mais tarde futuros... Os maiores, sim, não é? sim, Do futuros humor. comediantes e futuras referências naquilo que é o humor em Portugal. É Sem incrível, dúvida não é? alguma. Sim, sim. Olha, continuamos aqui a nossa viagem, porque precisamente no pós-25 de Abril há aqui uma espécie de boom e de explosão de criatividade e de humor na nossa televisão e até na sociedade. Portanto, deixa de existir barreiras, deixa de existir aqui a ditadura que camuflava Passo a passo, tudo mas isto, sim, não sim, é? sim. E surge E é- aqui um batalhão de coisas. Sim, porque é precisamente nesta altura que muitas das principais estrelas da revista portuguesa começam a tirar um pequeno pé dentro da televisão. E isso é evidente em 1981, no programa Sábado Abadu, com Sim. a Ivone Silva Sim. e precisamente com o Camilo de Oliveira, em que todas as semanas eles apareciam a cantar isto. Ai, Agostinho! Ai, Agostinho! Que rico vinho! Vai, meu filhinho! Este país perdeu o tino! Arma ao fino! Arma ao fino! Este país é um colosso! Está tudo grosso! Está tudo grosso! Anda tudo a fazer pouco! Tem gente! Anda tudo a fazer pouco! Tem gente! Falam para aí que há demissões e admissões, que nos partidos andam todos à tapona. O Zé Pagante já se ri das revoluções, mas também sabe que há muita malta calona. Anda tudo a fazer pouco. Tem gente, anda tudo a fazer pouco. Tem gente. Para a revisão constitucional é o que eu digo. A liberdade não se pode deitar fora. Discutem muito, mas depois ficam amigos. E o Zé Povinho é que fica sempre à nora. Anda tudo a fazer pouco. Tem gente, anda tudo a fazer pouco. Tem gente. Ai, que bem arrematado e vem mesmo a calhar. Então não é que nós estamos justamente neste preciso momento a gravar este número 25 com um cálice de vinho do Porto, como duas pessoas do Norte que nós somos. Olha, nota-se que tu já bebeste mais do que um copo, porque isto não é o 25, é o 21. Eu disse 25, eu já vai dar 21. Espera, não. Vamos a um brinde, vamos a um brinde, vamos a um brinde. Este país perdeu. Mas olha, é engraçado nós ouvirmos estas rábulas e estarmos atentos às letras destas músicas, porque elas são totalmente atuais. Completamente. Não é? Sim, 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 sim. Eu acho que o humor tem esta capacidade de... Adapta-se sempre. É verdade. Mas tu há pouco falaste dos anos 80 e eu achei que tu ias entrar logo aqui a matar com o Sr. Hermano José. O Herman começou aqui como secundário, ao lado do Nicolau, no País das Maravilhas, como ouvimos, mas depois teve aqui a sua chance de passar a protagonista em 83 com um programa que é icónico, que se chama O Tal Canal, e foi nesta altura que a comédia nacional nunca mais foi a mesma e o Herman revolucionou para sempre aquilo que deve ser contado em televisão e a forma como o humor deve ser contado. Em televisão. E a partir daí foi um currículo que se confunde mesmo com a história do humor na nossa televisão. Em 84 ele cria o Hermanias, em que nos apresenta o Serafim Saudade. Serafim, 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 saudade. Aqui estou na verdade, sei que sou o que sonhei. Serafim, Serafim, sou eu, trato e que é meu, este nome que criei. Serafim, Serafim, aos molhos, a saudade dos meus olhos, vem mil lágrimas de prata. Serafim, Serafim, artista de rádio, TV disco e da cassete pirata. O Serafim Saudade é a tua personagem favorita do Herman? O Serafim Saudade, pelo menos, é aquele que... é aquela música que eu ouço sempre as minhas tias mais velhas cantarem. Meia volta, lá estão elas. Elas são muito cómicas. Meia volta, quando está lá tudo na brincadeira, ou no Natal, ou na Páscoa, ou nas festas familiares, meia volta, Serafim Saudade, ouve-se lá ao longe. É verdade, sim. é verdade, é mesmo. A minha personagem preferida dele é Maximiana. Sabes quem é? Sei. Amo-a. Eu não consigo eleger uma personagem favorita do Herman. Eu Yeah. acho que ele é extraordinário em todas elas.
Nem tudo foi aclamação ao Herman. O Herman teve muitos problemas ao longo da sua carreira, nomeadamente em 1988, com um programa que se chamava Amor de Perdição e que foi cancelado a 2 episódios do fim. O Herman, em 88, teve aqui um problema de censura. Teve um problema, não. Teve censura mesmo. Porque ele tinha uma rubrica dentro do Amor de Perdição que era uma entrevista a uma figura histórica. Sim. E no penúltimo episódio essa entrevista era feita à Rainha Santa Isabel. Sim. Falar de Herman é falar aqui de alguns afrontamentos à Igreja Católica, como sabes. E nesta altura a decisão da RTP, enquanto o programa estava a ir para o ar, foi de censurar aquela entrevista. E então isso foi um pequeno escândalo na nossa televisão, a que o Herman iria repetir anos mais tarde. Porque, portanto, não lhe melindrou a carreira. Não, porque ele era visto como um enfant terrible, sabes? Sim. O Herman era assim uma personagem que lhe era permitido estender aqui os limites. Sim, foi-lhe permitido fazer muita coisa, de facto. Sim. Ele, em 1991, ele cria um especial de fim de ano que se chama Hermanias. Para quem nos ouve, se calhar isto aqui não é um dado muito especial do currículo do Herman, mas ele ganha um bocadinho mais de luz se eu te mostrar que o José Severino foi criado precisamente neste especial e este sketch ficou conhecido até hoje. O meu nome é José Severino, sou pasteleiro. José Severino? José Manuel Garcia Marques Severino. Oh, diabo, você é o convidado da próxima semana. Isso agora eu não sei, não é? Isso agora... Porque a senhora que foi lá da televisão, a menina Olívia, que me disse que era para vir hoje, que era dia 31, e eu até disse minha senhora, mas esse dia a gente tem muito serviço, valha-me Deus. Ai, mas que temos um salão que está alugado e tudo. E eu não, mas agora não sei. Eu nem sei o que fazer, ainda por cima tinha preparado perguntas para um radiotelegrafista. Pois. Quer-se dizer, eu é mais bolos, não é? Até aos mais distraídos em relação à carreira do Herman, eu é mais bolos, diz muita coisa, claro, não é? Mesmo. E é incrível que tenha surgido num especial de fim de ano, não é? Sim, mas a televisão na altura era muito diferente e, portanto, hoje não seria era muito diferente e em 92 ficou ainda mais com o nascimento da SIC, a primeira televisão privada, que numa fase inicial foi muito ridicularizada pelo tipo de reportagens que eles mostravam no Jornal da Noite. Sim. E o Herman, claro, que aproveitou isso, mais precisamente em 96, enquanto ele apresentava o programa Parabéns e que também já foi aqui um som da semana do Teleponto, o Herman tinha uma rubrica dentro do Parabéns que se chamava Herman Zap e o qual mostrava alguns blocos de humor, entre eles O Repórter Não Estava Lá, em que no fundo era uma espécie de repórter que iria fazer uma reportagem de acontecimentos históricos, entre eles A Última Ceia. Ok. A Última Ceia, na altura, foi exibida assim pela RTP. Os administradores da RTP não o censuraram como tinham feito com a entrevista à Rainha Santa Isabel. Portanto, permitiram-lhe ali a maior liberdade de todas, é isso? Sim, no dia seguinte à exibição do programa, Portugal estava mergulhado num escândalo sem precedentes. A Igreja Católica insurgiu-se contra a RTP, contra o Hermano José em específico. A Rádio Renascença contestou de forma pública aquilo que tinha sido exibido e até o nosso Presidente da República, à altura, chegou a dizer que via com preocupação que num canal de serviço público se encontrassem mensagens que podiam ser consideradas ofensivas pela maioria dos portugueses e também ofensivas de instituições particularmente relevantes como a Igreja Católica. Isto foi talvez o maior escândalo de sempre ligado ao humor na televisão em Portugal. Fez do Herman também uma espécie de mártir por desbravar aqui uma série de estradas e caminhos e ruelas para todos os humoristas que vieram depois dele. Todos aqueles que vieram depois realmente já tinham aqui todas as portas abertas para falar daquilo que queriam. Hoje em dia, isto acontece que é na internet porque toda a gente acha que é dona da palavra e que pode fazer aquilo que e dizer aquilo que mas o Herman saiu disto ainda mais forte. O Herman em 97, 98 apresentou o Herman Enciclopédia, que é considerado o melhor programa de humor de todos os tempos em Portugal. A Clara Ferreira Alves chegou a considerar o programa a obra mais iconoclasta, a mais escandalosa e às vezes quase pornográfica em termos de humor em Portugal. Tinha também... é um grande elogio. A vindo da Clara é um grande elogio. E o Herman começa aqui uma carreira que até hoje está mais que consolidada e que mais ninguém lhe irá fazer sombra, nem mesmo o Ricardo Araújo Pereira, tu não achas? Sim, sem dúvida alguma. Estamos aqui em patamares muito diferentes e justamente também por serem eras completamente diferentes. Tu recordas-te do Contra-Informação? Sabes como recordo? Eu recordo-me do Contra-Informação justamente por fugir aqui um bocadinho à norma daquilo que era feito até aqui, ou seja, se bem te recordas, fazia a paródia à volta de vários temas da atualidade, desde a política à economia, portanto,
tudo aquilo que se passava na época. Gozava aqui um bocadinho tanto com as personalidades políticas, como as personalidades da banca, como os jornalistas, como os empresários, portanto, como as grandes personalidades também da televisão portuguesa. E as marionetas eram, por isso, muitas. E também tem aqui um pormenor bastante engraçado que eu já não me recordava e aqui que na minha pesquisa me fui lembrar. Também os nomes verdadeiros das personalidades que procurava aqui satirizar eram ligeiramente adaptados. Por exemplo, a Manuela Moura Guedes era conhecida como Manuela Boca Guedes, não sei se te recordas disto. A Lili Canessas era conhecida como a Lili Caraças, o Cavaco Silva como o Acabado Silva, o Alberto João Jardim em Adalberto João Jardim e por aí em diante. Portanto, a adaptação era toda feita assim em grande escala. Eu confesso que depois de fazer esta pesquisa e de ir recordar estes momentos que faziam parte aqui do Contra-Informação, fiquei com saudades de voltar a vê-lo exatamente como na altura que este programa me marcou e me deixou ali coladinha em frente ao ecrã enquanto telespectadora, justamente por ser feito com marionetas. Portanto, o que era tão diferente ainda hoje daquilo que é feito no humor. Sim. Até aqui parece que estamos muito concentrados na RTP, mas só a partir daqui é que o humor começa a ter aqui mais brilho noutros canais, nomeadamente na SIC, com o Ora Balas Marina, um sarilho chamado Marina, a conversa da treta feita pelo José Pedro Gomes e o António Feio entre 99 e 2002, e ainda, até 2008, um programa que deve ter sido um marco geracional aqui em Portugal, que são os Malucos do Riso. E que estiveram no ar, portanto, 18 anos. Marcaram aqui gerações e gerações, sem dúvida alguma. Sim, claro que sim. Eu acho que toda a gente se lembra de pelo menos uma das seguintes expressões. Cabecinha pensadora! Ai, Costa! A vida Costa! Vai lá, vai! Até a barraca Habana! Com certeza vossas excelências não esquecem nem olvidam jamais que o lema desta casa é servir bem servir, dá saúde e faz sorrir. Os Malucos do Riso terminaram em 2008, mas no início do milénio a Maria Rueff finalmente teve aqui a oportunidade que ela tanto merecia ao nos presentear aqui com o programa da Maria. Na minha opinião, um dos melhores programas de humor que nós tivemos. A Maria Rueff desdobrava-se em diversas personagens, cada uma delas melhor que a outra. Ela na altura escolheu um elenco com bastante representatividade no ecrã e o programa da Maria é hoje tido como uma bíblia em todos os humoristas em Portugal. Porque precisamente nesta altura e também na SIC nascia o Levanta-te e Ri, que hoje é responsável por ter lançado o Marco Horácio, o Nilton, o Aldo Lima, o Francisco Menezes, o Fernando Rocha e o Bruno Nogueira. Sim. Muitas das pessoas já não se lembram que o Bruno Nogueira deu aqui os primeiros passos, pelo menos à frente de todos nós, no programa Levanta-te e Ri. É devido ao Levanta-te e Ri que nós podemos também agradecer não só a um renascimento de stand-up comedy, ou até o nascimento, pelo menos de uma forma mainstream no nosso país, mas também de ter dado aqui espaço ao Bruno Nogueira, que lhe permitiu dar aqui um salto para a RTP1, onde fez parte, a par com o Nuno Lopes, de uma série que muita gente se recorda ainda, que se chamava Os Contemporâneos, e que depois até teve uma oportunidade, enquanto criador, de dar aqui uma nova ideia original a um programa que se chamava Último a Sair, que era um falso reality show que ganhou até o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores de melhor programa de entretenimento e que, a par do programa da Maria, se tornou também aqui um bocadinho um programa de culto entre as gerações mais novas, precisamente por ser totalmente diferente de tudo aquilo a que estávamos habituados na TV. E essa também, curiosamente, foi a chave de sucesso de 4 rapazes, não é? O Tiago Dores, o Miguel Góis, o José Diogo Quintela e o Ricardo Araújo Pereira, num projeto que se chamou Gato Fedorento e que surgiu também assim um bocadinho a medo na SIC Radical, com os sketches muito fora daquilo a que estávamos habituados a rir, e que rapidamente foi assim como um rastilho de pólvora e que se tornou no fenómeno que nós hoje todos conhecemos. Eu diria eu e toda a gente, quer dizer, foi aqui uma lufada de ar fresco em todo o humor que era feito até ali. Não achas? Sim, eu na altura que eles surgiram, eu tinha muita inveja da vida dos 4 marmanjos que tinham a melhor vida de sempre, que era fazerem sketches a gozar com tudo aquilo que se passava na atualidade, e para mim eles tinham uma vida ótima em ter aquilo de manhã à noite como trabalho.
Em termos de programas de humor que marcaram aqui gerações, ou que pelo menos foram os programas de humor mais acentuados icónicos, aqui, sim. assim, do espectro humorístico português, há também aqui um exemplo bem mais recente e que tu és muito fã, que se chama Estado de Graça, que basicamente isto aqui é o quê? Toda a gente conhece, obviamente, quer dizer, é uma série de comédia da televisão portuguesa bastante recente, portanto ele foi emitido entre 2011 e 2012. Obviamente que é através do Estado de Graça que nós tão bem recordamos as personagens que ficaram agarradas aqui à Maria Rueff, no caso, por exemplo, da Luciana Abreu, da Teresa Guilherme, da Júlia Pinheiro. Portanto, o Estado de Graça é aqui uma versão muito mais recente do humor em Portugal, feito na RTP. Qual é a tua personagem favorita do Estado de Graça? O Joaquim Monchique a fazer da porteira do Porto. Rota! Deve estar a filha da da drogada, da bêbada e da matriz do terceiro andar. Ontem pôs aqui dentro 5 gabirus do Porto de Leixões. Eu não sei como é que ela aguenta, como é que ela tem tanto buraco. Aquela mulher está esburacada. Aquela mulher deve estar mais esburacada com uma rede de um galinheiro. Filha da p... Deve estar como aqueles bonecos do Budum. Aqueles que se espeta os coisas. E agora ainda por cima tem uma cadela. Agora tem uma cadela. Já viste? E as cadelas e os cães apanham o feito dos donos, não é? E a cadela é p... Madonna. A cadela, quando passa alguém na escada, dá a cadela logo de barriga para cima, assim, com o pito todo molhado, que a cadela parece estar com o cio desde que nasceu, e depois caga ali a entrada toda do prédio, porque ela não tem paciência para dar uma volta ao bairro para a cadela cagar. Tem que meter-o a candar com balos cima abaixo, para deitar água na entrada do prédio. Eu um dia pego na cadela, na Fanny, que a da cadela chama-se Fanny, pego na Fanny e espeto na entrada de um restaurante chinês, desaparece logo a da cadela. Eu sou capaz de ver isso de vezes repetidas, em loop, e rio-me sempre de todas as vezes. Sou um grande fã do trabalho do Joaquim Monchique, sim, sem dúvida. E eu acredito que muitos dos ouvintes do Teleponto também têm um enorme carinho e apreço pelo trabalho de Joaquim Monchique, e não sei se lembram de todos os programas que nós mencionamos aqui nesta viagem do humor pela televisão em Portugal, mas esta semana não temos ainda a oportunidade de ir aos transportes públicos, mas mais uma vez a opinião pública foi até à casa de cada um dos nossos ouvintes e recebemos as seguintes mensagens. Opinião pública. Olá, o meu nome é Mariana, tenho 29 anos e sou de Matosinhos. Daniel Silva, 34 anos e estou em Lisboa. Carla, tenho 27 anos e moro em Belas. Eu sou o Renato, tenho 28 anos e moro no Porto. Raquel, sou de Ponte Lima e tenho 29 anos. Daniel, tenho 27 anos e sou de Lisboa. Olá, o meu nome é Vânia, eu vivo no Fundão, mas sou de Santarém. Carolina, tenho 25 anos e estou a ouvir-vos de Oiã, no distrito de Aveiro. E há quanto tempo é que as pessoas que enviaram estas mensagens estão em quarentena? Estou de quarentena há aproximadamente 24 dias. 25 dias. Hoje é o meu 26º dia de quarentena. 26 dias. 27 dias de quarentena. Estou na minha 4ª semana de quarentena. Estou há quase um mês de quarentena. 2 meses ou 2 anos. Estou preso aqui neste mundo. Eu dá-me ideia que este pessoal está tudo dentro de casa mais ou menos à mesma altura que nós nos confinamos, não achas? Sim, sem dúvida alguma. Também porque foi mais ou menos quando começou aqui o drama todo. Sim, somos todos muito bem comportados, não é? Tão bem comportados que me responderam também sobre os programas de televisão de humor que mais se recordam e que mais saudades têm. Será que batem certo com os nossos? Vais ouvir. O Gato Fedorento, o Herman Sick, a Liga dos Últimos, Som de Cristal e o Último a Sair. Os meus programas de humor favoritos são O Último a Sair, Odisseia, Lado B, 5 para a meia-noite, Donos disto Tudo, diz que é uma espécie de magazine, o CQC, que era o Caia Quem Caia, e assim mais antigos, o Herman Enciclopédia e os do Camilo. Herman Sick, Hora H, Gato Fedorento, Cabaré da Coxa. Os Gato Fedorento foi acho que foi dos melhores programas de humor. Os Malucos do Riso, o Aqui Não Há Quem Viva, da SIC. O Último a Sair, eu adorava, porque sou fã de reality shows e esse programa era incrível. O Prédio do Vasco. O Herman Enciclopédia, o Herman Sick, Nelly Idália. Ou alguns programas com o Camilo, por exemplo. O Contra-Informação, o Levanta-te e Ri. É difícil ter apenas um favorito, mas eu diria que o Herman Enciclopédia marcou bastante a minha adolescência.
Fico feliz por ter percebido que muitos destes programas foram mencionados por nós aqui nesta nossa lista, não é? Sim. Mas olha, grandes programas têm sempre grandes humoristas. Sim. Então perguntei quais são então para os nossos ouvintes os grandes humoristas do nosso país. Quando penso em humoristas, os primeiros nomes que me vêm à cabeça serão o Hermano José, Ricardo Araújo Pereira, Nuno Marco, Bruno Nogueira, Pedro Teixeira da Mota e Ricardo Araújo Pereira. Hermano José, obviamente, Maria Rueff, Joaquim Monchique, Bruno Nogueira e mais recentemente Beatriz Gosta. O primeiro nome mais atual que me vem à cabeça é sem dúvida o Ricardo Araújo Pereira e também o Bruno Nogueira. Penso que eles os dois conseguem neste momento ser o rosto do humor em Portugal. Se recuarmos alguns anos, sem dúvida o Hermano José é o senhor do humor português e talvez por afinidade até por uma questão de cidade, não posso esquecer-me do Fernando Rocha num setor de humor um pouco diferente, mas também acho que conquistou sem dúvida o seu lugar. Nuno Marco, de Bruno Nogueira. O Hermano José é o primeiro nome que me vem à cabeça logo e é um ícone no humor em Portugal. E depois lembro-me logo também imediatamente a seguir do Ricardo Araújo Pereira, porque acho super inteligente, e do Bruno Nogueira também. É o Ricardo Araújo Pereira, uma pessoa que eu gosto bastante porque me identifico com o humor que ele faz. Acho que é um humor bastante inteligente, com muito conteúdo. O César Mourão, Bruno Nogueira, que recentemente no Instagram está a bombar. O Ricardo Araújo Pereira, o Hermano José e o Guilherme Duarte. Os grandes, não é? Ficaste surpreendido? Não há como, não é? São sempre os grandes. Mas talvez essa seja uma boa conclusão aqui para a nossa conversa, não é? Uma vez termos feito aqui esta viagem sobre os grandes programas de humor e sobre a opinião daqueles que nos ouvem precisamente sobre esses programas, falta-nos talvez fazer aqui uma síntese, ou pelo menos falar aqui das minhas escolhas e das tuas sobre os grandes humoristas em Portugal. Sim. Qual é para ti o pódio desta categoria? Naturalmente que o Hermano José. Eu não estou tão por dentro porque não apanhei as grandes fases ou todas as fases do Herman, mas obviamente que é impossível olhar-se para o Herman e não se perceber que realmente ele é um senhor do humor. E depois surge o Ricardo Araújo Pereira, que obviamente que quando surgiu o Gato Fedorento me deixou completamente agarrada logo desde o início e que eu acho que é dono daqui de uma inteligência enorme, acho que é uma pessoa bastante empática e acho que é impossível ficar indiferente tanto ao Herman como ao Ricardo. Portanto, sem dúvida alguma que para mim são os dois nomes que marcam o humor em Portugal. E os teus? Também, eu não sou da opinião que existe um humorista maior que todos os outros. Eu acho que cada época tem sempre alguém que se destaca. Ao longo dos tempos nós fomos vendo vários humoristas, homens e mulheres que deram um passo em frente e nos fizeram rir mais alto, vá. Eu fiz aqui uma pequena lista daqueles que eu acho que são fundamentais na construção daquilo que é o humor à data de hoje, ou pelo menos que contribuíram para que hoje nos consigamos rir da forma que nos rimos, das coisas que nos rimos e com a leveza com que o fazemos. Eu acho que os grandes responsáveis disso são, no meu entender, o Vasco Santana, o Raul Solnado, o Hermano José, o Ricardo Araújo Pereira, o Bruno Nogueira, a Mirita Casemiro, a Maria Rueff, a Ana Bola, a Ivone Silva e, claro, a Marina Mota, que eu já disse aqui em episódios anteriores que é um grande amor meu e será sempre. Eu acho que esta pequena lista, ainda que não esteja completa, e eu acredito que não esteja, pelo menos resume aqui uma grande parte do trabalho humorístico que foi feito no nosso país, pelo menos dentro desta era democrática, e que a nós todos temos que agradecer, porque de facto rir é contagiante e é o melhor remédio. Olha, e é mais do que preciso nesta altura. Exatamente, e nesta altura ainda mais. É realmente o melhor remédio. E se calhar depois disto, perguntava-te como é que tu achas que está o estado do humor neste momento? Daquilo que é feito no humor em Portugal? Olha, em televisão, eu acho que cada vez menos as televisões têm apostado no humor, ou pelo menos em programas de humor originais. Acho que ultimamente a televisão só aposta em nomes que à partida já são gangues, como é o caso do Ricardo Araújo Pereira e do Bruno Nogueira, e o Hermano José, claro, como é óbvio. E tenho pena que assim aconteça, porque se numa altura os exemplos que eu dei há pouco do Levanta-te e Ri e de outras alturas em que fizeram com que explodisse aqui novos nomes dentro desta esfera, tenho pena que numa era tão digital como a nossa eles apareçam e que fiquem única e exclusivamente restritos ao digital. Tenho pena que muitos nomes que tenham aparecido nos últimos anos não tenham espaço na nossa televisão, porque eu acho que lhes é merecido.
Ainda assim, acho que existe uma pouquíssima oferta na programação das nossas televisões e eu acho que é uma pena porque, principalmente numa altura como esta, em que nós estamos não só assustados e com receio do futuro, mas também já muito consumidos por toda a informação que temos consumido, era mais do que tudo necessário que nós nos conseguíssemos rir e nos conseguíssemos distrair de uma forma bem humorada e que eu acho que cada vez mais é difícil vermos isso, pelo menos nos canais generalistas. Olha, eu pegando naquilo que tu há pouco tu estavas a dizer, que é a pouca oferta que existe da programação humorística, acho que o humor é muito importante para chegar às pessoas, seja ele humor negro, seja ele um humor um bocadinho mais direto, e que qualquer pessoa consiga compreender a linguagem e a mensagem que é passada através dele, porque acho que é fácil agarrar os telespectadores, como o Gato Fedorento agarrou os telespectadores, como o Estado de Graça também já agarrou os telespectadores e como acredito que muito mais programas deste género iriam, futuro, se assim as televisões acharem que faz sentido, agarrar muito mais público e agarrar as pessoas à televisão. Portanto, é unânime nós acharmos aqui que o humor não está aqui na produção máxima que nós gostaríamos que tivesse. Sim, eu acho que os nossos ouvintes também devem achar o mesmo, tenho quase certeza disso. Assim como quase que tenho certeza que eles já estão à espera aqui do Som da Semana. Claro, e eu também. Bora lá. Som da Semana. Esta é uma estreia absoluta no Ídolos aqui em Portugal. Os dois grandes finalistas do Ídolos vão fazer um dueto ao vivo e em direto com uma das maiores estrelas nacionais, Pedro Brunhosa. Oi, oi. Está tudo bem, Pedro? Com isto já vendi mais 10 mil livros. Tudo bem. Mas que grande trambolhão, não é? Valente trambolhão. E ali uma asneirita que o Manzarra deixou escapar, mas que coisa. Mas ouve-se bem, ouve lá. Então não se ouve. Aquilo que nós ouvimos aqui aconteceu na 4ª temporada, na 10ª gala para ser específico, em que o convidado, não o convidado ilustre, mas o convidado musical do programa era o Pedro Brunhosa, que como ouvimos ia cantar com os concorrentes do programa e acabou por cair numa espécie de buraco, não é? Que existia ali no cenário e que fez com que no dia seguinte todos nós estivéssemos a falar da queda do Pedro Brunhosa, que muitos trocadilhos se fizessem com o Pedro Brunhosa, nomeadamente que ele tinha muita queda para a música, completamente. E que se tenha tornado também num dos vídeos virais no YouTube. Foi o Som da Semana ideal. Vemo-nos então para a semana. Até para a semana, à mesma hora, no mesmo lugar. Na mesma hora, no mesmo lugar. Até para a semana. Teleponto.